Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vou falar com você sobre como você conseguir clonar um móvel que você viu em um ambiente e colocar ele no seu projeto. Às vezes nós vamos em mostras de decorações, nós vamos em uma feira, em um evento, às vezes a gente vai numa loja de móveis planejados, olha algo, fica encantado, não sabe como é que faz e aí a gente quer levar aquilo para o nosso projeto e não sabe como. Pois eu vou te ensinar hoje a maneira que eu utilizo para poder levar aquelas peças, aqueles objetos, aqueles mobiliários. Como que eu faço? Como que eu sempre fiz? Como é que eu ensino para os meus alunos, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa entender nesse processo todo, que você pode sim desenvolver a tua habilidade para poder desenhar algo que você tanto deseja. E para isso, nós vamos treinar a sua habilidade de desenhar, tá? E como que nós vamos trabalhar essa habilidade em desenho? Você sempre tem que ter na tua bolsa aí uma trena, uma régua, lápis e papéis, folhas, certo? Por quê? Porque você vai ter que desenhar, gente, tá? Então, toda vez que você for em algum lugar, que você queira ver lá como é que faz a linha de montagem daquela peça, como é que faz exatamente aquilo, você precisa ir lá e começar a medir. Não fica com vergonha, não, porque se você ficar com vergonha, você não vai aprender, tá? Então, vai lá. Vamos imaginar que você esteja numa mostra de decoração. Então, você vai lá na mostra de decoração, você pega a tua trena, você mede a largura, a profundidade, a altura, você desenha todos os detalhes construtivos daquele objeto, daquele mobiliário, tá? E aí você vai colocar aquilo no papel. Poxa, Amanda, mas eu não tenho habilidade com desenho. Pois é, agora eu vou resolver esse problema também, tá? Porque olha só, quando eu vou ensinar essa parte de desenho para o pessoal, eu uso dois modelos de ferramentas. Uma delas sumiu da minha mão aqui. Tava aqui. Uma delas é essa folha aqui, ó, tá? Essa folha aqui, ó. Tá? Inclusive, essa folha aqui eu utilizo dentro de sala de aula, nos meus cursos, eu utilizo essa folha aqui. Tá vendo que ela tá cheia de quadradinhos? Pois então, esses quadradinhos não aparecem direito, mas olha aqui, ó. Opa, deixa eu pegar aqui no lado de cá. Aqui, ó, tem os quadradinhos menores ainda, tá vendo? Tem um quadradinho e quadradinhos menores. Esses quadradinhos menores, eles também estão escalonados. Então, essa folha aqui, ó, é uma folha milimetrada em escala. Ela está na escala 1:25. Então, se o meu aluno quiser desenhar um mobiliário em escala, bem certinho, ele consegue, porque ele tem aqui uma folha milimetrada para poder trazer todas as informações. Essa mesma folha aqui a gente utiliza para fazer levantamento. Quando a gente vai na obra para poder fazer um levantamento, para iniciar um projeto, a gente utiliza essa mesma folha. Por isso que tem essa barra aqui embaixo, ó, com todas as informações necessárias de ponto de tomada, ponto de elétrica, de luz, ponto de gás e tudo mais, certo? Então, essa é um tipo de folha que eu utilizo para fazer desenho. Mas existe uma outra, que é essa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se aparece, né? Tá difícil de mostrar. Vamos ver se eu consigo fazer aparecer. Aí, ó, focou. Tá vendo que ela tá cheia de pontinhos, gente? Ó, tá cheia de pontinhos, tá vendo? Esses pontinhos, eles vão me dar um norte de como que eu vou conduzir o meu desenho. Então, eu vou desenhando, trabalhando em cima de pontos que fazem com que eu faça um traçado reto. E o meu desenho não precisa estar em escala, desde que eu consiga visualizar com perfeição e entender o que significa tudo aquilo ali, certo? Você, inclusive, pode ter cadernos, tem livros, tem folhas soltas que você consegue comprar na papelaria para você poder utilizar. Tem até inclusive moleskines, né, com pontinhos, para você poder trabalhar esses desenhos à mão, certo? Então eu acho super prático, super importante você começar a desenhar nesse tipo de folhas, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um ambiente, né? Na verdade, é uma biblioteca, tá? É uma biblioteca, é um mobiliário que eu fui lá na Mobitech e fiquei encantada. Quem não sabe, a Mobitech é minha parceira desde 2015. Eu trabalho muito em parceria com eles, porque eu acabo indo lá na fábrica, mostrando para os meus alunos como é que faz a execução do mobiliário. Aí eu vou lá na montagem, mostro como é que faz a linha de montagem. Eu consigo mostrar mais a fundo alguns detalhes que
entrando numa obra, né? Entrando na obra e mostrando cada detalhe de como faz cada etapa dentro de um projeto, desde o projeto até a execução. E ali dentro dessa loja, né, que eu acho ela maravilhosa, tem uma biblioteca. Logo que a gente chega na loja, tem uma biblioteca, tá? E essa biblioteca, eu achei ela o máximo. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, tirei medidas dessa biblioteca, coloquei no meu papel, coloquei na minha folha de milimetrada, e eu vou mostrar para vocês agora como é que eu fiz esse levantamento, tá? E você vai me acompanhando. E aí você vai conseguir fazer a mesma coisa, o mesmo processo que eu fiz. No final dessa aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o projeto executivo dessa biblioteca. E a gente vai fazer um comparativo para você ver como o meu desenho acaba casando muito bem com aquilo que está lá na execução, que foi feito o projeto para execução, tá? Então, assim, o que eu desenhei condiz com o projeto. E eu consigo levar aquilo, então, para o meu projeto, para o meu cliente, com perfeição, certo? Segunda coisa que você vai ter que fazer quando você vai numa mostra, numa feira, e você quer conhecer mais o mobiliário. Você vai conversar com um profissional que fez, que desenvolveu aquele ambiente, que tem domínio, que tem todos os porquês. E ele vai conseguir te explicar um pouco melhor a conceituação daquele ambiente, a conceituação daquele mobiliário, né? O porquê que foi feito daquele jeito. Às vezes, você vai num ambiente e o arquiteto, o designer não está lá. Converse com a pessoa que está acompanhando aquele espaço, a recepcionista que está lá, porque essa recepcionista ela estudou tudo que acontece naquele ambiente para poder apresentar. Então, muitas coisas ela vai poder te falar ali sobre aquele elemento, aquele mobiliário que você quer ali aprender, você quer transcrever, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o meu levantamento. E aí, depois, a gente vai lá para o desenho em 2D, né, no software, para poder fazer um comparativo com o que foi executado na obra. Tá joia? Então, vamos lá, então, para o desenho. Antes de eu começar a mostrar para você como é que eu faço a medição para fazer o levantamento do desenho em loco, tá? Eu queria que você conhecesse um pouquinho desse mobiliário. Essa é a biblioteca que eu falei para vocês. Ela é realmente maravilhosa, não é? Lindíssima. Então, eu quero mostrar agora os detalhes dessa biblioteca para você conseguir enxergar o que eu realmente enxerguei, né? O que realmente eu fui a fundo para poder fazer os desenhos. Inicialmente, aqui eu vou mostrar para você o lado esquerdo, tá? Essa lateral esquerda, e eu vou focar principalmente nessa última prateleira aqui, que vai ser a próxima imagem que eu vou estar mostrando para você. Olha só, então eu estou vendo ali as chapas que fazem o fundo da biblioteca e eu consigo enxergar também a prateleira superior. Eu não tenho, assim, visualização nessa imagem da borda, né, da prateleira, mas eu consigo entender que ali eu tenho o topo da prateleira e também a parte do fundo. E ali, como eu estou olhando do lado esquerdo, né, eu tenho uma continuação da parede, que ela ainda corre um pedaço até terminar realmente aquele trecho. Nessa outra imagem, eu estou olhando o lado oposto, né, o lado direito da imagem. Então, você consegue perceber aqui que nós estamos vendo aqui o piso, né? Temos o piso ali e temos aquele sócolo, aquela base ali inteira, né? Que faz a primeira prateleira ali, junto com a base, logo próximo ao chão, tá? Então, ali tem uma espessura de 12 centímetros e depois vem a continuação ali de prateleira por prateleira que vai subindo, tá? Eu gosto muito dessa finalização aqui da peça, que não tem um fechamento, né? Não tem nenhum elemento que faz o fechamento da prateleira. Então, ela fica suspensa ali, né? Então, isso eu acho muito legal. Eu gosto bastante desse efeito. Agora, nessa imagem, eu estou mostrando para você, então, a lateral direita, né? Olhando bem na quina ali do móvel, né? Então, eu estou vendo o madeiramento do fundo do mobiliário que está rente à parede lateral. É a parede que vai seguir e vai até a escada. Tem um outro fechamento aqui na lateral que eu não vou mostrar nessas imagens, tá? Mas aqui você consegue perceber que terminou a parede, terminou o mobiliário, tá? Então, nós conseguimos inclusive ver aqui, lá ao fundo, ó, a gente consegue enxergar a divisória que faz a sustentação do mobiliário, que são essas peças ali em aço, tá? Em aço inox
A gente encontra ali e vê ali essas peças. Aqui, inclusive, você consegue ver que ela está um pouquinho para dentro, tá vendo? Você vai ver com mais facilidade em outras imagens. Aqui, ó, nós estamos na parte de baixo, rente ao chão, e nós temos aquele, então, elemento ali da base, que é um bloco inteiro, que faz com que sustente toda a biblioteca, né? E aqui eu queria mostrar esse detalhe aqui para vocês perceberem como é que é feito o encaixe. A base, ela se estende até o fundo, ó, ela chega, ela se encontra com a parede. E sobre essa base, nós temos o madeiramento, então, do fundo da biblioteca, que é aplicado sobre essa base, tá? Vamos olhar aqui na outra imagem, que você consegue ver que nós temos aqui, ó, então, novamente a base, né? E você consegue perceber que são duas chapas de MDF que estão ali, né? E esse MDF ele é revestido com uma película de madeira natural, tá? Nessa foto aqui você consegue ver com mais clareza como que está a fixação dessas duas chapas, né? Na base da biblioteca, né? Na base do mobiliário. Agora vamos falar um pouquinho desses montantes que seguram, que sustentam as prateleiras e eles fazem um efeito muito bonito e dinâmico dentro de todo o mobiliário, né? E cada peça, ele tá ou um pouquinho para dentro da prateleira ou um pouquinho para fora. Tanto essa peça que está no primeiro plano aqui, como aquela que está lá mais ao fundo, nós conseguimos ver que elas estão recuadas alguns centímetros na prateleira, mas não são todas que estão assim. Agora, nessa outra imagem aqui, nós vamos conseguir ver, ó, de baixo para cima, para você ver certinho como é que foi feita essa aplicação. Então, ela faz um acabamento super bacana, super bonito e elegante, né, nessa peça, tá? Agora, nós vamos ver aqui, ó, o efeito oposto. Nós temos aqui agora a peça para fora, alguns centímetros para fora da prateleira. Então, existia um jogo ali na biblioteca em que esses montantes eles estão posicionados, alguns para frente, outros para trás. E foi intercalados, um sim, um não, um sim, um não. Então, um para frente, um para trás, tá? Lá atrás, onde está aquela fita de LED embutida no mobiliário, nós temos um vazado lá. Esse montante ele não vai até o final, ele não encosta lá no fundo do mobiliário, tá? Ele fica um pouco afastado. E aqui a gente consegue ver certinho esse efeito que eu falei para você, ó, de uma peça estar mais para frente, a outra está mais para trás, certo? Então, uma está para fora da prateleira, outra está para dentro da prateleira. Uma outra questão legal para eu te falar aqui, além dessa questão desses elementos estarem mais soltos em alguns momentos, é aquela fita de LED que passa lá atrás no mobiliário. Essa peça, esse montante, ele não encosta no fundo do mobiliário, tá? Ele fica um pouco mais para frente. E esse LED, ele percorre todinho a extensão do mobiliário. Outra questão importante e legal para ser comentada aqui sobre esse LED é que ele não fica perceptível ao olho humano. O que isso quer dizer? Foi cuidado nesse mobiliário para que acontecesse a iluminação de baixo para cima nas prateleiras superiores e de cima para baixo nas prateleiras inferiores. Conclusão: quando chega na linha do horizonte, que é a linha do olhar, o LED se inverte na prateleira, tá? Então, até uma altura, ele vai acontecer de cima para baixo. A partir de um determinado ponto, ele começa a acontecer de baixo para cima. E olha aqui, nessa imagem a gente consegue ver que o LED ele vem e ele termina no montante. Então, ele pula o montante e começa novamente do outro lado. Mas nós temos um vão aqui, ó, um pequeno vão de alguns centímetros que acontece entre o madeiramento do fundo do mobiliário até o montante. E aqui nessa imagem, nós estamos vendo a última prateleira, né? O que acontece na última prateleira. Por que nós estamos vendo justamente esse ponto? Porque aqui nós também temos o fechamento superior do mobiliário. Com a mesma base que acontece lá embaixo, ela permanece, ela acontece aqui em cima. Então, essa base, ela encontra o gesso. Então, você consegue ver que todo o mobiliário, ele moldura a parede inteira, não ficando nenhuma fresta, nem em cima, nem embaixo.
Então, acontece essa mesma moldura que aconteceu no piso, nós vamos encontrar aqui na parte superior, certo? E aí, para você conseguir visualizar novamente todo o mobiliário e ter aí uma visão ampla de como é essa peça como um todo, tá aqui, né? Essa biblioteca. O projeto é de Ivan Wodzinski e a execução do mobiliário foi feita pela Mobitech. Então, a primeira coisa que eu fiz foi começar a olhar o mobiliário com mais critério, né? Olhei cada detalhe, comecei a entender, né, e observar como cada coisa era feita. E aí, em seguida, com a proporção do meu próprio corpo, no caso, eu peguei a minha mão, né, e comecei a medir, tirar as medidas de tudo que estava acontecendo ali, né? Então, quando a gente sabe a proporção e o tamanho das medidas do nosso próprio corpo, a gente consegue ter noção do espaçamento, tá? Então, foi o que eu fiz. Comecei a medir a profundidade, a largura, né, de cada item, né, de cada parte do mobiliário, com a proporção da minha mão. Tá? Isso fez com que eu já tivesse uma noção de desenho. Então, às vezes, quando você não tem uma trena na tua mão, não tem uma régua, não tem uma escala, não tem nada na tua mão, você pode utilizar isso como ferramenta de trabalho do teu próprio corpo, tá? Então, você vai lá e mede e faz as anotações conforme você vai percebendo, né? Tendo as percepções do espaço, tá? E com isso, gente, você pode fazer as anotações, né? Anotar numa folha, né? E fazer o desenho certinho com base no que eu vou ensinar para você daqui a pouquinho. Depois que eu peguei e comecei a olhar com mais critério cada um desses detalhes, eu peguei uma régua, né? E eu comecei a medir com uma régua para poder facilitar a visualização e as medidas corretas ali da biblioteca, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas medidas com a régua. E aí você vai me acompanhar na gravação que eu fiz em loco lá. Então, eu só editei, deixei um pedacinho aqui para você. 18 milímetros. Uma chapa de 18 milímetros. Duas chapas de 18. Aqui, certo? Aqui, então, como eu falei, é 4,5. 44. Aqui é 44, tá vendo? Aí aqui, vamos pegar aqui. Aqui, ó, dá 2,7. 2,7. A distância de um pro outro, aqui. Oi? Aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha. A espessura aqui é de 6 centímetros. Indo para o desenho, então, eu peguei uma folha cheia de pontinhos e fui fazer o meu desenho. Por que a folha com pontinhos? Ela facilita para o meu desenho ficar mais reto, tá? Então, mesmo que eu não tenha noção de desenho, gente, eu não sou assim uma desenhista de à mão, tá? Eu faço desenhos quando eu quero caprichar, eu capricho, eu consigo fazer uns desenhos bem legais. Mas na hora que eu estou fazendo o levantamento, que é croquis, eu tenho que ser ágil. Então, as folhas de pontinhos acabam facilitando aí para eu fazer o meu desenho. Então, eu medi todo o ambiente lá e fui passando aqui, ó, para o papel, tá? Todos os desenhos, todos os detalhes, tudo que eu estava visualizando, eu fui desenhando e ao final eu coloquei as medidas de cada coisa, para justamente eu poder depois ter uma noção total de medidas daquele mobiliário inteiro, tá? Então, eu tirei todas as medidas e fiz essas anotações, como está aí no desenho que eu estou mostrando para você agora. Então, eu tirei todas as medidas, fiz as anotações certinhas no desenho que eu fiz, no croquis que eu fiz, e está aí o desenho completo. Enquanto eu começo a desenhar aqui o corte, eu quero te pedir para compartilhar esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar um like se você gostou, deixa teu comentário também. Muitas vezes você tem alguma dúvida que eu posso te responder, que eu posso esclarecer para você por aqui. Vamos lá então. Aqui eu comecei a desenhar o corte
olhando esse mobiliário de lado, né? Da mesma forma que eu fui fazendo o desenho anterior, eu fui fazendo este, né? As prateleiras, elas estão alinhadas à base, por isso que elas são bem certinhas ali nesse alinhamento. Ao fundo, eu desenhei duas chapas de MDF, né? Como está lá no projeto, as duas placas em MDF com uma lâmina de madeira natural. E aí, novamente, eu coloquei as medidas necessárias aí para poder me auxiliar no entendimento desse desenho. Tá? Todas elas bem especificadas para poder facilitar na hora que eu for desenhar e trazer esse desenho para um projeto meu. Perceba que aqui, ó, eu inclusive mostrei aonde que os montantes eles vêm para frente e aonde que eles recuam dentro da prateleira, justamente para eu poder ter noção que isso acontece no mobiliário. Aí depois que eu fiz esse desenho de corte, o que que eu fiz? Eu fiz uma elevação só para eu poder posicionar com achuras onde que realmente o volume ele vem para frente e aonde que ele recua, tá? Então eu fiz esse desenho para poder facilitar o meu entendimento. E para finalizar, eu fui lá e fiz uma perspectiva, onde eu consigo visualizar o que acontece com o mobiliário, como que ele é desenhado, tá? Bom, esse aqui é o projeto executivo, então, dessa biblioteca, tá? Para vocês conseguirem entender, aqui nós temos a planta baixa, tá? O software que está sendo utilizado aqui para o desenho técnico é o AutoCAD. Então, para vocês compreenderem, lá na Mobitech, eles usam vários programas. Um deles é o Promob, para fazer a apresentação para o cliente em desenho em 3D. Então, eles utilizam o Promob. Quando vai para a parte de execução técnica, né, que seria o projeto especificado para ir para a linha de execução, ele vai para o AutoCAD, que é esse programa aqui. Tá? Então, eles fazem todo o desenho no AutoCAD, e aí quando chega na fábrica, tem um outro processo que acontece lá, eu não me recordo o nome do programa, mas eles utilizam um programa para poder montar as furações, onde que vai ser as furações, os encaixes, para poder entrar na linha de produção, porque os maquinários na Mobitech, eles são automatizados. Então, existe um processo de fabricação interno deles lá, que eles utilizam um software só para isso. E aí você pode me perguntar, precisa seguir essa linha, gente? Como é que eu começo a trabalhar? Como é que eu vou conseguir projetar, né? Eu preciso desenhar no AutoCAD? Não, não precisa não, tá, gente? Olha só, eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com AutoCAD, eu prefiro o AutoCAD também. Mas tem pessoas que desenham no Promob e tá tudo bem. O Promob, ele também gera planta baixa, cortes, vistas, elevações, tá tudo certo. O SketchUp também. Então, você vai ter que utilizar a ferramenta que melhor se adapta à tua jornada. Não existe certo e errado com relação ao software, porque o software ele é apenas uma ferramenta de trabalho. Ele não é o grande resolvedor do problema. Não. É como se você tivesse um lápis e um papel na tua mão. Você não consegue desenhar e mostrar o projeto no papel? Consegue, né? Então, você sabendo projetar, você tendo noção de projeto, você tendo o know-how de fazer o projeto, porque você tem noção de ergonomia, de dimensionamento, de planejamento, de estética, papapá, todos os itens, né, que compõem a composição, você consegue utilizar qualquer uma das ferramentas de 2D e 3D para poder desenvolver o seu projeto, tá? Aqui foi desenvolvido, então, no AutoCAD. Nós temos a planta baixa aqui, então. Essa planta baixa, para vocês compreenderem, o que acontece com ela? Aqui do lado esquerdo, nós temos a vitrine da loja. Então, a vitrine está aqui, tem um espaço de mais ou menos 1 metro, e aí começa essa parede aqui, que vai até o final do mobiliário. Atrás dessa parede tem uma escada. Então, assim, quando você está na loja, se você vem aqui pelo lado direito e segue essa parede que está aqui, lá no final tem a entrada para a escada que vai para o andar superior, tá? Então, nós temos aqui a planta baixa, e aqui a gente já consegue ver que o móvel tem 3,80 metros de comprimento, e a profundidade dele é de 4 metros, tá? Perceba que a parede é um pouquinho maior. Por quê? Porque aqui nós temos um pedacinho que fica para fora, que fica sobrando ali do mobiliário na parede, certo? E aí, dessa parede, desse mobiliário em planta baixa, é feito o desenho da vista.
Olha uma coisa legal que vocês podem ver aqui, gente. Olha como que a gente faz o esquema, né? O esqueleto do desenho. A gente puxa as linhas todas da planta baixa, para daí poder montar o esqueleto do desenho e aí sim usar os dimensionamentos corretos para cada coisa. Então, aqui que nós vamos enxergar aqui? Nós temos aqui embaixo um sóculo, tá? Que é uma saia, tipo uma saia, né? Que faz o revestimento embaixo do mobiliário, para não ficar vazado, sabe? Para fazer um acabamento fino embaixo. Esse sóculo aqui ele tem uma altura de 12 centímetros. E a partir desse sóculo, aí sim começa o mobiliário. Se eu aproximar mais aqui, ó, vocês vão conseguir ver que aqui já começa a primeira prateleira, ó, tá? O primeiro degrau, digamos assim, da prateleira, né? Da biblioteca. E esse primeiro degrau, ele tem 46 centímetros de altura. E olha só, esse detalhe é importante, gente. Você tá vendo que aqui em cima nós temos a espessura da madeira? Tá? Aparece a espessura da madeira, tá vendo? Aqui embaixo não, porque ela está embutida no sóculo, tá? Na parte de baixo do mobiliário, tá? Então, por isso que a gente não vê. Se a gente for ver aqui, ó, no corte, a gente consegue ver bem certinho esse detalhe, ó. Então, esse sóculo ele vem para frente, ele não está embutido, porque às vezes a gente começa a pensar que esse sóculo tem que ser embutido, né? Quando a gente faz, por exemplo, cozinhas. Os armários das cozinhas, nós temos aqui o armário, né? O fechamento do armário aqui, ó, né? A porta do armário, né? E aí o sóculo ele vem aqui, ó, né? Então ele vem alguns centímetros para dentro, para a pessoa poder posicionar o pé na frente da pia, por exemplo, para poder lavar a louça. Aqui não. Aqui, intencionalmente, ele vem para fora, tá? E aí começa as prateleiras a cada 46 centímetros. Então, tem a prateleira, né? E aí tem aliás, tem o vão da prateleira e a prateleira que tem ali 4,5 centímetros, cada prateleira dessas aqui. Então, ela é mais grossa, ela é mais robusta, tá? Aí, tem um detalhe importante que eu mostrei para vocês, inclusive, no desenho, que olha só, dá para a gente conseguir ver aqui no corte. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns dentes, né, que acontecem nesse mobiliário, tá vendo? Ó, aqui tem um dente, no outro corte ali tem um outro dente, daí aparece o outro dente aqui. Esse dente, ele tem 3 centímetros para fora, tá? Então, acontece a prateleira, e aí, em alguns momentos, essas divisórias entre um nicho e outro, elas podem vir para frente e para trás. Elas são algumas para frente, outras para trás, tá? Então, isso que faz com que o mobiliário ele fique cada vez mais bonito, mais requintado, você consiga enxergar de fato esses efeitos que a gente vê no mobiliário, certo? E Amanda, como é que eu vou saber aonde certinho que ficam esses para frente e para trás? Porque se eu for pegar e seguir essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui é onde está esse dentinho para frente, certo? Aqui, ó, né? Mas se eu for olhar o outro corte, nós temos aqui 3 peças que estão com o dente para frente, né? Que tá esse dentinho, né? Essa espessura para frente. Como é que eu vou saber quando é um, quando é outro? Você pode achurar, tá? Cada uma dessas peças aqui, cada um desses vãos, com base e criar uma legenda para você poder falar, ó, aqui é um pouco para frente, aqui é mais para dentro, aqui é mais para frente, aqui é mais para dentro. Porque olha só, nas que ficam para dentro, nós também temos 3 centímetros para dentro, tá? Ó, tá? Fica 3 centímetros para dentro esse dentinho aqui. Então, ou ele fica 3 centímetros para fora ou 3 centímetros para dentro da prateleira. Então, isso aqui você vai detalhar na hora que você for desenvolver esse mobiliário, tá? E aqui eles intercalaram, se você for ver nas fotos que eu vou colocar aí para você, eles intercalaram. Um para fora, um para dentro, um para fora, um para dentro, um para fora, sabe? Ficou intercalado uma divisória da outra. Justamente para fazer esse efeito aí que você viu no mobiliário, tá? E aí, cada uma dessas peças aqui foi revestida com aço inoxidável, né? Como você vê nas fotos que eu te mostrei. Certo? Então, assim, quando a gente vai detalhar um mobiliário, quando a gente vai pegar e desenhar o mobiliário lá em loco, para a gente trazer para o nosso projeto, a gente tem que pegar e desenhar esses mínimos detalhes. E aí você mesmo pode fazer uma legenda do como você quer que ele seja representado, como que você quer que ele seja visualizado, para você conseguir chegar em casa, né, ou no seu escritório, e conseguir passar isso ou para o computador, ou deixar isso como um layout guardado, um material guardado, para você poder pesquisar, ter fonte de pesquisa toda vez que você precisar
criar um mobiliário diferente e você quer pegar a tua base aí de materiais para poder ampliar a tua mente e desenvolver esses projetos diferenciados, certo?